A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Graças a Deus por mais uma vez estar aqui para me dirigir até você com a palavra de meditação para o dia de hoje. E eu quero, nesta oportunidade, falar com você a respeito de duas leis em que o apóstolo Paulo descreve, e essas duas leis são elas que regem a nossa alma. Uma delas, aliás, deve reger a nossa alma. Está em Romanos capítulo 8, versículo 2, que diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Note que são duas leis distintas. Uma é contrário à outra. A lei do Espírito de vida e a lei do pecado e da morte. E você e eu devemos definir qual delas está governando a nossa alma. É evidente que se você é um salvo na pessoa de Jesus, você é regido, dirigido pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Mas o mundo e até mesmo muitos cristãos são ainda governados pela lei do pecado e da morte. É bom nós meditarmos nisto. É bom nós percebermos isto. A nossa alma, ela é governada, ela é regida por uma dessas leis. Muitas vezes as pessoas não conseguem discernir entre uma e outra. Na verdade, tem pessoas que nem percebem isto, nem sabem que existe isto, mas é uma realidade. Ou somos governados pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ou somos governados pela lei do pecado e da morte. E esse governo que eu estou falando é o governo da alma, não é um governo humano, não é um governo das atividades de trabalho de sociedade humana, é o que governa a nossa alma. Podemos dizer que esse governo, ele é exercido sobre basicamente três coisas: a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade. Ou ainda, como se ousa dizer, governa o nosso coração também, porque o coração muitas vezes é uma referência à nossa própria mente. Então, queridos, nós somos governados por uma dessas leis e devemos observar bem isso. Que lei está governando minha alma? O Espírito de vida, ou a lei do Espírito de vida, ou a lei do pecado e da morte? E lei, queridos, leis são forças, são regras que são impostas a nós. A lei nos impõe regras, ou é um conjunto de regras que impõe um modo de vida ou de ação que devemos ter. Se a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus governa a minha alma, evidentemente, eu faço a vontade do Espírito, a minha alma, ela é santificada a cada dia, a minha alma, ela é controlada pelo Espírito de Deus, eu tenho vida, eu tenho esperança,
o pecado não me domina, porque exatamente esta outra lei, a lei do pecado e da morte, é a lei em que impõe o pecado sobre a pessoa. As pessoas que não conseguem parar de pecar, viver sem pecar, é porque há uma lei governando a alma deles. E essa lei é uma imposição. Ela estabelece as regras da alma. Toda pessoa que está sob a lei do pecado e da morte, ele vive no pecado, ele peca muitas vezes sem querer pecar, mas peca. E o pecado traz a morte. Então, quem vive segundo a lei do pecado e da morte, evidentemente, o seu destino é a morte. Vive pecando até morrer. E morre fisicamente, mas depois vem a morte eterna, que é o que todos devem temer, a morte eterna. A lei do pecado impõe a morte. Não é simplesmente a morte do corpo, é a morte da alma, é a morte espiritual, é a separação eterna de Deus. Esta é uma imposição da lei do pecado e da morte. Mas, queridos, louvamos a Deus, porque Cristo veio ao mundo. E é exatamente o que o apóstolo Paulo mostra aqui. Jesus veio e desfez esta lei do pecado e da morte que dominava a nossa alma. E dominando a alma, é claro, domina também o corpo, ou seja, domina toda a vida da pessoa. Mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glorifique a Deus por isso, querido irmão. Louve a Deus, exalte, porque Ele nos amou, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele se revelou a nós, Ele nos deu esta graça de conhecê-lo, e ao conhecê-lo e aceitá-los, fomos libertos da lei do pecado e da morte, e Ele colocou em nós a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Não é maravilhoso você perceber, lembrar, saber que você hoje, a sua alma, é governada pelo Espírito de Deus? A sua vida é regida por uma lei chamada Lei do Espírito de Vida em Cristo Jesus? Se realmente esta lei está dominando a sua alma, você tem 1000 motivos para ser feliz, 1000 motivos para agradecer a Deus, 1000 motivos para servir a Deus. Você tem esperança, você tem prazer de viver. Quem vive sob a lei do Espírito de vida é alguém que vive com alegria, com paz, tem amor no coração, tem esperança, é feliz. Qual lei domina a tua alma? Espero que seja de fato a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus.